Oi, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu estou com o vídeo novamente falando sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, da editora Manto de Maria. O Catecismo da Igreja Católica e a Bíblia Sagrada. Vou fazer 3 leituras, 3 comentários sobre estas leituras. Então, vamos começar pelo Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Mãe da Igreja, Deus Filho quer ser formado e, por assim dizer, encarnar todos os dias nos seus membros, por intermédio de sua muito amada Mãe, e diz-lhe: toma Israel por herança. É como se dissesse: Deus, meu Pai, deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens, bons e maus, predestinados e réprobos. Conduzirei uns com vara de ouro e outros com vara de ferro. Serei pai e advogado de uns, justo vingador de outros e juiz de todos. Mas vós, minha querida mãe, não tereis por herança e possessão senão os predestinados, figurados em Israel, e como boa mãe os dareis à luz. Os alimentareis e educareis, e como soberana os conduzireis, governareis e defendereis. Um e outro nasceu nela, diz o Espírito Santo. Segundo a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem nascido de Maria foi o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é um simples homem, filho por adoção de Deus e de Maria. Então, a nossa querida mãezinha, ela recebeu essa herança, o povo figurado em Israel, que são seus filhos predestinados, aqueles que nosso Senhor conduzirá com vara de ouro, porque querem obedecê-lo, querem ser os seus seguidores, os seus consagrados, consagrados à sua Mãe Santíssima e consagrados a Ele, a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nossa Mãe dará orientação a estes filhos que querem carregar a predestinação em obediência também à nossa Mãe Santíssima. Ela vai nos dando a luz, né? Mostrando seu Filho Jesus, que é a própria luz, nos conduzindo com as boas mensagens que vêm do céu, nos conduzindo com o seu alimento de mãe, que é o seu próprio amor e a sua graça, e a educação que ela nos dá, pois ela é soberana, ela é mestra, ela é rainha para nos governar e nos conduzir ao seu Filho Jesus, e diante do julgamento ela nos defenderá e nos dará, diante de seu Filho, toda a proteção que nós precisaremos de ter, pois os filhos que Jesus deu ao pé da cruz, quando ali estava sua mãe, deu à humanidade como seus filhos, e aqueles que a consideram a sua mãe protetora, a mãe primeiro do homem-Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e mãe de cada um daqueles que tem devoção à sua Mãe Santíssima. Então ela, no dia do juízo, né, estará defendendo a cada um dos seus filhos predestinados. Assim forma os seus membros, né, por intermédio de sua mãe, os membros da nossa igreja. Então Jesus toma Israel por herança e também dá como herança os filhos predestinados de nossa Mãe Santíssima. Então ela também recebe como herança o preparo do caminho
para a volta de seu Filho Jesus, conduzindo os vossos filhos amados. Amém. Vamos agora à leitura da Bíblia Sagrada, que é os Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui já estava sendo formada a igreja com a vinda de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus que Jesus enviou para orientar a sua igreja, seus apóstolos, para estar junto de sua mãe Maria Santíssima, que aqui já começava a nossa mãe da igreja a orientar os seus filhos, os apóstolos e discípulos de Jesus, que receberam estas línguas de fogo que são o próprio Espírito Santo de Deus, que são os dons que o Espírito Santo dá a cada um de nós, os dons da fortaleza, do conselho, da coragem, da piedade, do temor santo de Deus, né? Então são 7 os dons do Espírito Santo. Também dá outros dons, como o dom da profecia, o dom de falar em línguas, né? Como se fosse uma oração ao Espírito Santo, e ele dá essa capacidade. Então isso tudo vem de Deus, do poder santo de Deus. Então aqui, com a vinda do Espírito Santo, começa a se formar a igreja, de fato, sendo governada por nossa Mãe Santíssima e o poder do Espírito Santo de Deus. Vamos agora à leitura do Catecismo da Igreja Católica. Vamos ver aqui essa parte do número 797, Templo do Espírito Santo. A Igreja, Templo do Espírito Santo. Aquilo que nosso espírito, ou seja, a nossa alma, é em relação a nossos membros, assim é o Espírito Santo em relação aos membros de Cristo, ao corpo de Cristo, que é a Igreja. A este Espírito de Cristo, em princípio invisível, deve-se atribuir também a união de todas as partes do corpo, tanto entre si como com sua cabeça, pois ele está todo na cabeça, todo no corpo e todo em cada um de seus membros. O Espírito Santo faz da Igreja o templo do Deus vivo. Com efeito, a própria Igreja foi confiado o dom de Deus e nela foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, penhor da incorruptibilidade, confirmação de nossa fé e escada de nossa ascensão para Deus. De fato, lá onde está a Igreja, ali também está o Espírito de Deus. E lá onde está o Espírito de Deus, ali está a Igreja e toda a graça. Então aqui se confirma que cada membro que faz parte do corpo místico de Cristo, que compõe a sua Igreja, faz parte do Espírito de Cristo que está na Igreja,
pois a igreja é o templo do Deus vivo. E cada um que compõe o templo do Deus vivo recebe o Espírito de Deus, pois ele está todo, completo, em cada um daqueles que são os servos de Deus, que fazem parte de membros da sua igreja na missão do serviço a Deus, né? Então, aqui, com efeito, Deus confia a cada um de seus membros os seus dons para que possam trabalhar em conjunto, ou seja, em comunhão e unidade com Cristo, né? Vivenciando todos os sacramentos da Santa Igreja, comandados pelo poder do Espírito de Cristo, que é a cabeça da Igreja, pois a gente não pode trabalhar separado desse corpo de Cristo. Quem trabalha separado não faz parte do membro, né, da igreja. Então, se todos nós trabalhamos em prol da união, de fazer parte deste corpo e estar em comunhão com Cristo Jesus, de fato, nós pertencemos ao templo do Deus vivo, que é a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado. Amém.